Olá, amigos da Rádio Vox. Eu sou Alexandre Belei e este é mais um programa, é o quinto programa da série Conhecendo Platão, um mergulho nas raízes da filosofia. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, pessoal, quando eu digo algo, qualquer coisa, por exemplo, a minha mesa é branca, isso é entendido como um discurso. Mas o discurso, discurso é aquilo que está no âmbito da linguagem, claro, isso todo mundo entende perfeitamente, né? Mas há um detalhe nisso, que a gente precisa entender no Platão. Todo discurso para o Platão é uma imagem, né? É uma imagem do ser. Então, isso quer dizer que todo o discurso ele tem que, de algum modo, tornar esse ser do qual ele é a imagem presente. Presente para quem ouve um discurso. Por exemplo, quando eu digo que a minha mesa é branca, o discurso tem que, de algum modo, tornar o ser da mesa, esse ser que eu nomeei como mesa branca, ele tem que tornar presente, ele tem que presentificar para quem ouve, né? Então, por exemplo, eu tô na rua esperando o ônibus, né? Então eu digo para quem está comigo que a minha mesa é branca. Se tomarmos isso que foi dito agora ao pé da letra, a pessoa que ouve o meu discurso, a pessoa que me ouve dizer que a minha mesa é branca, ela tem a partir desse discurso, que é linguagem, né, algum tipo de percepção de uma mesa branca, né? Algum tipo de percepção do ser da mesa branca, né? Então, essa percepção ela vai muito além do mero âmbito da linguagem, né? Ela é despertada, vamos dizer assim, desvelada pela linguagem, né? Mas ela vai além porque ela já, a partir daí, desta presentificação de uma coisa nomeada como mesa, ela já entra na ontologia, percebem? Ontologia é isso que a gente está falando desde o primeiro programa, né? O reino da ontologia, os seus vários territórios e tal, né? Claro que a mesa branca ela não vai aparecer ali no ponto de ônibus, né? Fisicamente, materialmente, mas de algum modo ela aparece. De algum modo ela é presentificada na percepção do sujeito que ouve, né? Ela se faz presente, ela se faz presença, não a mesa fisicamente falando, mas o ser da mesa. Agora, se eu digo, por exemplo, que o meu clavesronte é amarelo, nesse caso, como ninguém sabe ainda o que é um clavesronte, só o ser amarelo, o ser do amarelo, se fará presente, né? Porque esse termo clavesronte eu inventei agora. Não há um signo correspondente a ele, a não ser a sonoridade, a percepção dessa palavra, ela se dá pela sonoridade, né? Pela nomeação discursiva, mas não há um signo para ela de compreensão do que ela significa. Então, ela não se presentifica a partir do discurso, né? Mas, bom, isso por enquanto é outra história, a gente vai chegar lá, mas eu só dei esse exemplo aqui para depois retomá-lo um pouquinho ali na frente. O fato é que o discurso filosófico tem desde sempre, né, isso não começou com o Platão, desde sempre da história da filosofia, né, o discurso filosófico tem desde sempre a pretensão de dizer o que as coisas são. Isso não começa com o Platão. E só isso já basta para que a gente entenda que para a filosofia
Especialmente para o Platão, discurso e ser, quer dizer, linguagem e ontologia, eles têm uma relação necessária. Por exemplo, vamos fazer assim, para deixar um pouquinho isso mais claro, assim, o que eu quero dizer, aonde que eu quero entrar exatamente, a gente podia fazer o seguinte, anotar, né, pegar um papel aí no computador, sei lá, pegar um papel e anotar 2 tópicos. No primeiro, a gente coloca o seguinte: meu discurso pretende dizer o que as coisas são. Tá? E ao lado disso, um outro tópico, né, a gente pode pôr o seguinte: as coisas existem, existem coisas, e elas são como são, independentemente do que se diz delas. Então vejam, está criada aí uma relação problemática entre a pretensão do discurso de dizer o que as coisas são e a própria realidade, as coisas propriamente, percebe? Então, como já existe essa relação entre o discurso e essa relação da parte da linguagem, digamos assim, uma relação fundamentada na pretensão de dizer a verdade sobre as coisas, né? Então a gente precisa perguntar como é possível dizer a verdade, como se dizer a verdade, né? Como é possível dizer a verdade sobre alguma coisa, né? E como é possível que a gente saiba que está dizendo a verdade, né? Para isso a gente precisa de uma condição para saber se o que a gente está falando sobre algo é verdade ou não, né? E onde é que está essa condição? Isso também é preciso ser compreendido. Se a gente precisa de uma condição para saber se está dizendo a verdade, onde é que essa condição está? Então, para o Platão, a condição de verdade do discurso está na ontologia mesmo, né? Quer dizer, o ser é a condição do discurso, e o ser é anterior ao discurso. Isso tem que ficar bastante claro. O ser é anterior ao discurso. É importante dizer isso porque tem muita gente que diz que, especialmente Feuerbach, né, ele diz que o ser é uma invenção do discurso, né? Então, essa semana, o Jover Garotti, por exemplo, ele me lembrou que há algo em Aristóteles que pode levar a essa interpretação, né? O ser, vamos dizer Deus, né? Que é como o Feuerbach se refere, Deus é uma invenção do discurso, né? Uma invenção humana bom, aí ele coloca lá as suas fundamentações, é uma invenção humana para aliviar as dores, por exemplo, da finitude, né? Ter algum conforto, ter algum sentido para a vida, porque, segundo ele, é muito duro pensar que não há sentido para a vida, que é tudo obra do acaso, e quando a gente morre, morre mesmo, a gente deixa de ser, deixa de existir, não há a continuidade da vida em outro plano. Então, isso choca, isso dói muito, aí a gente inventa um Deus para se confortar, né? Bom, o professor Olavo diz que essa bobajada toda é de fato uma bobajada, ela só complica as coisas, porque se você tem um Deus que vai te julgar, né, com justiça sobre tudo aquilo que tu fez e pode te condenar por uma vida errada, então isso não alivia em nada. O fato de criarmos um Deus só complicaria as coisas, mas é de fato uma bobajada. Não vou entrar exatamente nessa questão agora, mas é só para ilustrar exatamente isso, que para o Platão, Deus o ser é anterior, ele precede as coisas, né? No Platão a coisa nesse sentido ela está muito clara. O ser é o primeiro na ordem das coisas, o ser é o primeiro na ordem da realidade, mas ele não é apenas o primeiro,
A gente precisa lembrar daquelas predicações do ser lá no Parmênides, do programa anterior, né? O ser é uno, o ser é eterno, o ser é infinito, o ser é imóvel, né? E assim por diante. Então, o ser, que fique bem claro isso, o ser precede todas as coisas desde sempre, desde a eternidade, né? Mas depois do ser vem a linguagem. Vamos dizer o verbo, né? E isso é incrível, porque está lá no Gênesis, né? Nas primeiras páginas, nos primeiros versos do Gênesis, da Bíblia, no princípio era o ser, e o ser se fez verbo e habitou entre nós. Está tudo ali, está explicadinho, né? Então o ser é precedido pelo verbo, pela palavra, pelo discurso, pela linguagem, né? E o verbo, e aí é que tá, e aí é que nós entramos nesse problema aí, né, desta relação entre a ontologia e a linguagem, né? Porque o verbo, ele deve expressar o que as coisas são, mas ele só é verdadeiro quando diz do ser o que o ser é. Ele não é verdadeiro quando ele inventa algo do ser, mas ele é verdadeiro quando ele diz do ser o que o ser é. Então, é claro que por esse aspecto, né, por essa condição da verdade, já está estabelecido lá pelo Parmênides, né, o critério de verdade do discurso, que ele passa necessariamente pela contemplação do ser, né? Então vejam, ao informar sobre o ser, o discurso cria uma relação objetiva com a realidade, né? Mas, então, a gente pode perguntar, né, o que quer dizer essa relação objetiva com a realidade? Quer dizer que, quando a gente quer dizer a verdade sobre alguma coisa, a gente precisa entrar no conteúdo dessa coisa. Se eu digo que a minha mesa é branca e tem 4 pernas, se eu quero dizer a verdade sobre a minha mesa, né, e eu digo que ela é branca e tem 4 pernas, e o que eu disse é de fato verdade, ela é branca e tem 4 pernas, eu preciso entrar no conteúdo desse ente que eu chamei de mesa, né? O conteúdo, quando eu disse que como é que é o termo que eu usei? Clavesronte. Quando eu digo que o clavesronte amarelo, por exemplo, isso não é nem verdadeiro nem falso. Não é nada. É uma besteira que eu inventei agora. Porque o clavesronte não tem conteúdo. Eu sei disso. Eu sei que ele não tem conteúdo objetivo porque fui eu que inventei. Eu não me baseei em nada, apenas soltei uma palavra. Eu juntei duas raízes e criei uma palavra, né? Mas não tem conteúdo nenhum. Então, se eu quiser falar a verdade sobre o clavesronte, eu não posso extrair dele nenhum conteúdo. Portanto, eu não vou dizer nem verdade, nem mentira, nem falsidade, né? Mas já, por exemplo, se eu quiser dizer alguma coisa verdadeira sobre a justiça, por exemplo, sobre a coragem, o meu discurso ele precisa entrar no conteúdo dessas coisas, chamadas justiça, coragem, beleza, enfim, assim por diante, né? Então, vejam, a diferença entre o Platão e as filosofias modernas, por exemplo, especialmente aqui a filosofia do Kant, né? Porque para a filosofia do Kant, Kant é um filósofo alemão da modernidade, né? Na filosofia, na cabeça do Kant, nós jamais saberemos o que as coisas são em si mesmas. Porque a nossa única forma de compreender essa coisa que a gente chama de realidade é através do... Como é que eu posso explicar?
Bom, eu vou fazer aqui uma figura usando termos de informática, tá? Para a gente entender melhor esse negócio. Como que o Kant pensa, por exemplo? Então, eu acho que todo mundo tem uma certa noção do que é um sistema operacional informático, né? Então, vamos imaginar que a gente vai na loja lá e compra um computador e tal, leva o computador para casa, liga na tomada, aperta o botão, né? E aparece uma tela preta. E nada acontece. Daí a gente diz, porra, mas onde é que está a Rádio Vox aqui? Como é que eu faço para acessar a Rádio Vox? Como é que eu faço para entrar aí no Mídia Sem Máscara? Aí, pô, o sujeito fica fuçando ali nas teclas e sai um monte de letrinhas brancas no monitor, mas nada acontece. O site da Rádio Vox não aparece de jeito nenhum. E aí, pô, daí o cara fica muito puto, liga pra loja e diz o seguinte, ó, o computador não funciona, não tem como acessar a Rádio Vox aqui. Dá uma espinafrada no vendedor, daí o vendedor pede um momentinho, senhor, vai falar com o gerente, aí o gerente pega o telefone e diz, olha, me desculpa, senhor, mas o senhor comprou um computador sem sistema operacional instalado. Aí, né, mas nós temos vários aqui, todos bem baratinhos e tal, né? Podemos instalar o sistema operacional para o senhor em poucos minutos, tá? Nós temos o Windows, temos o Linux e tal, temos o Opera, enfim, temos vários aqui. A gente pode instalar aí rapidinho e aí o senhor pode acessar os seus sites. Bom, nesse momento o sujeito se dá conta que sem um sistema operacional ele não tem o que fazer no computador praticamente, né? Não tem como entrar em site nenhum, né? Então, sem um sistema operacional, ele não apareceria, vamos dizer assim, agora fazendo essa analogia com o Kant, né? Sem um sistema operacional, não apareceria nenhuma realidade, vamos dizer assim, entre aspas, nenhuma realidade no monitor aqui do computador. Então, em relação à realidade, é mais ou menos isso que o Kant dirá num livro chamado Crítica da Razão Pura. Nós temos acesso a alguma compreensão da realidade através e por causa do nosso sistema operacional. Se nós não tivéssemos um determinado sistema operacional, a gente não teria compreensão, digamos assim, de espaço, tempo, objetos, né, ações sequenciais. Enfim, seria mais ou menos, eu não sei se o Kant pensou isso, e dizer, ele não disse isso, mas a gente vai deduzindo, né, que se nós não nascêssemos com um sistema operacional, nós não teríamos acesso a uma realidade visual, tátil, auditiva e assim por diante. Ou talvez tivéssemos, mas algo muito, absurdamente diferente do que a gente tem nas circunstâncias em que nascemos, né? Porque todo ser, para o Kant, nasce, claro que ele não vai dizer isso assim, nesses termos, mas todo ser humano, para ele, nasce com uma espécie de Windows, uma espécie de Linux, né? Um sistema operacional que permite ao homem operar um entendimento das coisas, né, segundo esse mesmo sistema. Então, tudo que nós vemos do ser, nós vemos filtrado por essa estrutura interna, pela estrutura interna desse sistema operacional, né? Que nada mais é do que as próprias condições da nossa sensibilidade, né? Agora a gente pode trocar então o sistema operacional por condições a priori da sensibilidade, né? Então, segundo Kant, toda vez que eu digo que a minha mesa é branca, eu estou dizendo algo que aparece assim dentro do meu sistema operacional, né? E outro ser humano vai compreender o que eu estou dizendo, minha mesa é branca, ele vai compreender tal qual eu compreendo, porque ele também tem o mesmo sistema operacional. Se porventura um outro ser humano tiver um sistema operacional diferente do meu,
Então, quando eu digo que a minha mesa é branca, talvez ele não entenda exatamente o que eu estou dizendo, provavelmente não entenderá o que eu estou dizendo, né? Então, nesse sentido, há uma possibilidade de inter-relação pessoal aí na esfera do conhecimento, porque todos nós, humanos, nascemos com um sistema operacional igual, parecido, idêntico, né? Então, dentro do nosso sistema operacional, a mesa aparece daquele jeito, do jeito que nós compreendemos. É o jeito dela dentro do nosso sistema operacional. Mas vejam bem, o Kant onde que ele vai chegar, né? Ele não quer dizer, com isso, ele não está dizendo que a mesa, essa mesa branca, ela seja exatamente como a nossa sensibilidade a percebe, né? Para ele, a mesa, ela mesma, enquanto ela em si mesma, né, o que ela é em si mesma, a gente jamais vai saber. Nós jamais saberemos o que ela é, né? Ela é um mistério para nós. Como ela é em si, é um mistério insondável para nós. Vejam só, isso é Kant, né? Mas não é que ele esteja negando, assim, peremptoriamente, que exista uma realidade. Não, ele não está negando isso. Mas ele está negando que nós temos acesso a essa realidade tal como ela é. Percebem? Porque para ele, nós não temos acesso à compreensão das coisas como as coisas são, mas apenas como elas aparecem no nosso sistema operacional. E ele vai chamar isso, as coisas que aparecem no nosso sistema operacional, de fenômenos. Então agora o que nós dizíamos a realidade dos entes reais, dos entes ideais e tal, para o Kant são fenômenos. Por quê? Porque são coisas transformadas pelo nosso sistema operacional. Não são mais as coisas em si, entre as coisas. E tal como nós a percebemos, existe aí uma transformação. Então, só rapidamente, assim, para entender os fundamentos desse sistema operacional, né, que na verdade são as condições da sensibilidade. O fundamento desse sistema operacional, Kant coloca no tempo e no espaço. São as condições a priori do sistema operacional. Ele chama de as condições a priori da sensibilidade, aquelas condições que antecedem os fenômenos propriamente, que antecedem as nossas percepções, elas que permitem, né, que tenhamos a percepção das coisas. Então, por exemplo, ele diz assim, a condição da sensibilidade, para que nós tenhamos a percepção não caótica dos objetos na nossa existência, é preciso que haja o espaço. Mas ele não diz que o espaço é uma coisa, que o espaço é um ser. Não. Para o Kant, o espaço não é um ser. O espaço é algo como, vamos dizer assim, um exemplo bastante simplório, mas acho que serve um pouco aí nesse caso. O espaço seria como um sentido, algo que nós colocamos, né? Seria esse o fundamento, digamos, do sistema operacional. É algo que coloca, né, a partir do sistema operacional, um plano, seja lá o que for, para que as coisas tenham uma posição não caótica para a nossa sensibilidade. Por exemplo, o meu computador está aqui na minha frente, ao lado tem uma impressora, ao lado da impressora tem um cinzeiro, depois tem um livro, e aí tem um óculos, e um celular, um isqueiro, uma carteira de cigarro. Essas coisas estão dispostas com uma certa ordem. Uma não está, digamos, fundida na outra, há uma certa ordem. Cada uma ocupa um determinado ponto, um determinado local. Mas o Kant quer dizer o seguinte, não é que exista aí, de fato, a gente não sabe se cada coisa, tal como a gente a percebe, está ocupando mesmo aquele lugar. A gente não tem certeza disso porque a gente não conhece as coisas como são. O que a gente está vendo, essa disposição, essa ordem em que as coisas estão, elas são possíveis apenas porque nós temos isso, nós colocamos isso imediatamente antes de tudo, que é o espaço.
né? E essa forma de sensibilidade nós é que colocamos aí para que as coisas fiquem mais ou menos dispostas de tal maneira, né? Então o espaço é prévio, ele é anterior, ele é uma condição a priori, né? Porque ele diz o seguinte, o espaço, você pode imaginar um espaço sem nada dentro, mas você não pode imaginar nenhum objeto sem espaço. Então o que possibilita essa ordem dos objetos para nós é o espaço. Mas esse espaço não é um ser, não é um ente que existe, não é alguma coisa que tem ser para o Kant. Ele é uma forma de sensibilidade, apenas. E as relações, a sequência das ações no tempo também são possíveis, essa ordem, né? Nós entendemos a história como uma ordem sequencial, né? Eu nasci lá na década de 60, entrei na escola no final da década de 60, na metade sei lá. Enfim, depois de nascer eu cresci um pouquinho, daí eu fui para a escola. Depois eu me aventurei um pouquinho na vida, amadureci, envelheci e daqui a pouco eu morrerei. Eu estou descrevendo o quê? Uma sequência histórica. Nós temos essa capacidade, segundo Kant, por quê? Porque nós colocamos também, tal qual nós tínhamos colocado o tempo, nós colocamos o espaço, perdão, nós colocamos o tempo também, como forma da sensibilidade, como forma a priori da sensibilidade, que permite com que os acontecimentos, a sucessão dos fatos não seja caótica para nós. Mais ou menos nessa ordem em que ele fala do tempo, né, com uma pequena variação, porque uma tem uma condição interna e externa e a outra é apenas externa, que é o espaço. Mas enfim, essas coisas que nós colocamos, o tempo e o espaço não têm ser, são meras formas da nossa sensibilidade e tal, é que permitem ao nosso sistema operacional transformar as coisas tal como aparecem para nós. É por isso que na verdade, são fenômenos, são objetos que foram transformados pelas formas da nossa sensibilidade, né? Então, bom, vamos resumir a coisa porque não é o nosso desejo entrar diretamente no Kant ainda, mas só para concluir, né, o Kant diz mais ou menos o seguinte na crítica do juízo, por exemplo, que a nossa única possibilidade de entender uma coisa tal como essa coisa realmente seria se nós entrássemos na mente de Deus. Porque é só na mente de Deus que as coisas têm um sentido universal, acima de todos os sistemas operacionais particulares, né? Ele quer dizer o seguinte: nós humanos, né, nós vemos a mesa de um jeito, né, dentro dessa transformação que provoca o nosso sistema operacional, dentro das características do nosso sistema operacional, nós vemos uma mesa de um determinado jeito, né? Mas já uma formiga certamente verá a mesa de um modo totalmente diferente. Por quê? Porque a formiga tem uma outra forma, tem outras formas de sensibilidade. Ela tem um outro sistema operacional que não é igual ao nosso, né? Então, se nós, humanos, vemos a mesa de um determinado modo e a formiga vê de um modo diferente, a gente tem que perguntar, mas então qual que é a mesa verdadeira? Né? Aquela que nós, humanos, vemos, ou aquela que uma formiga, um elefante, sei lá, qualquer outro ser que não um humano vê. Bom, para o Kant, aí é que está, nesse sentido, para o Kant só Deus é que pode ver a forma verdadeira da mesa, a mesa em si mesma. Porque em Deus, em Deus todos os sistemas operacionais estão sintetizados, estão representados, vamos dizer assim, estão compreendidos desde sempre,
né? E Deus não vê por um sistema operacional particular. Ele vê por todos ao mesmo tempo. Então, só Deus consegue enxergar as coisas que Ele criou do jeito que Ele criou, né? Para o resto de nós, de toda a criação, de tudo que há, não há uma mesa em si, mas visões diferentes, né? Visões, percepções relativas sobre as coisas, né? Então, bom, tudo fica exatamente assim, relativo, não é? Porque se tudo é meio relativo, se tudo é relativo aos sistemas, aos determinados, aos inúmeros sistemas operacionais, não tem mesmo como eu, por exemplo, afirmar que o meu discurso possa dizer o que uma coisa é. Percebem? Porque só Deus pode dizer o que a coisa é em si mesma, o que alguma coisa é em si mesma, né? Então, assim, o meu entendimento sobre a realidade, ele deve ser precedido por esse alerta de que é só o entendimento humano, mas não quer dizer a verdade ela mesma, percebem? Por quê? Porque a verdade está restrita, a verdade é unicamente conhecida por Deus, ela não pode ser conhecida por ninguém outro que não seja Deus, por nenhuma das suas criaturas. Por quê? Porque cada uma vai perceber as coisas da realidade de um determinado modo, e não do modo em que as coisas são, né? Percebem? Então, a verdade é exclusivamente, a verdade pertence unicamente ao âmbito divino, né? A verdade fica excluída do discurso humano, por exemplo, né? Isso é o relativismo, isso é Kant, né? Mas o que é isso, afinal? Mais do que o mero slogan, relativismo. Isso é um retorno. Kant faz um retorno aos inimigos do Platão. Aí vocês provavelmente lembram, a partir da primeira aula, que já na primeira aula nós falávamos isso. Quem são os inimigos do Platão? São os sofistas, né? Porque o que os sofistas diziam, né? O que eles falavam? Eles diziam que o discurso nunca é verdadeiro. O discurso é sempre relativo, porque para os sofistas as coisas eram apenas aquilo que se dizia que elas eram. Percebem? Por exemplo, se eu dissesse que a minha mesa é verde ao invés de branca, e outro dissesse que ela é branca ao invés de verde, com quem estaria a verdade? A verdade não estaria na coisa, mas no discurso que mais convencesse os outros. Percebem? Se a mesa é realmente branca, mas eu disser que é verde, mas disser com uma boa oratória, me servindo de um discurso emocionante, empolgante, cheio de retóricas e tal, né? E acabar convencendo os outros por causa da emoção que eu gerei, que eu produzi, a mesa será verde. Pronto. A mesa é verde. Então, vocês percebem o sentido disso, né? É só ligar a televisão ou ler a Folha de São Paulo, por exemplo, para entender o sentido disso. O sentido mais profundo do pensamento sofista, né? Porque para os sofistas, a verdade ela não se caracteriza por dizer o que as coisas são. O critério de verdade é a adesão do ouvinte, né? E vejam como isso está ligado à democracia, de algum modo, porque na democracia vence quem tem mais votos, quem tiver mais votos, né? E para ter mais votos, já não basta dizer a verdade. Talvez nem seja necessário, mas é necessário, é fundamentalmente necessário convencer os outros do que é a verdade, né? E, claro, e se não puder convencer, daí basta instalar uma Smartmatic e pronto, né? Mas pelo menos entre os sofistas esse diabo aí ainda não existia essa Smartmatic, né? Então vejam a diferença entre Platão e os sofistas. Para o Platão,
o discurso tem que ter uma relação fundamental com o ser, né? E para os sofistas, como não há possibilidade de transmitir conhecimento através do discurso, então o discurso passa a ser somente uma atividade restrita ao âmbito das relações humanas, percebem? Os sofistas não pretendem dizer a verdade, mas eles pretendem persuadir as pessoas sobre o que é melhor. Vou repetir, os sofistas eles não querem dizer a verdade, eles não têm esse interesse. O que eles querem, na verdade, é persuadir as pessoas sobre o que é melhor. Mas o que é melhor para quem? Para eles, os sofistas. Percebem? Porque, então, vejam, a gente dizia no último programa que a filosofia do Platão era necessariamente uma abertura para Deus, né? Então, vejam o caso dos sofistas. Nos sofistas já não há isso. Entre os sofistas não há uma abertura para Deus, nem de longe. O que eles querem é uma abertura para o poder. A filosofia deles é uma atividade da esfera das relações humanas apenas, né? E que vai se tornando uma arma discursiva e ideológica para o quê? Para a tomada do poder. Para a tomada do poder. Percebe? E aí a gente pergunta, mas o que há de novo então debaixo do céu? Isso já está lá com os sofistas, né? Então, vejam que o padrão de verdade no Platão é aquilo que leva à beatitude. Esse é um termo que eu estou colocando aqui por minha conta e risco. Mas o padrão de verdade no Platão é uma coisa que leva à beatitude, né? Leva à santidade. Claro. Porque, vejam, o que foi, por exemplo, o caminho trilhado por Santo Agostinho, né? O professor Antônio Donato, ele tem uma aula, ele fala de Santo Agostinho em uma de suas aulas, que eu tive acesso através de um amigo. Ele diz uma coisa bem interessante sobre isso. Ele lembra que a maioria de nós, quando se converte, quando a gente tem uma conversão, né? Essa conversão é geralmente motivada por algo moral, por um problema moral, por uma condição moral, né? Então, por exemplo, o sujeito está numa vida vazia, na vida louca, né? Ele está se matando em orgias, em roubalheira, enfim, tudo que não presta. Mas ele vai percebendo, na medida em que vai se esvaziando, que vai se apodrecendo na vida, ele vai percebendo que cada vez mais, né, esse vazio lhe tira o sentido da vida. Então, de repente, Cristo aparece na vida dele e ele se converte, né? Isso é uma conversão moral, vamos dizer assim. E ela é motivada pelo desgaste de uma vida imoral. Por isso que ela é moral. Então, isso acontece na maioria de nós, né, das conversões, né? Mas a conversão de Santo Agostinho foi diferente. Santo Agostinho se converteu buscando o quê? A verdade, né? Ele não buscava uma solução para aquela vida devassa que vai levando o sujeito à morte, à vida sem sentido. Ele buscava a verdade, ardentemente ele buscava a verdade, né? Então, a busca dele, e ele buscava nos mais diferentes lugares e geralmente dava com os burros na água, mas ele tinha a leitura de Platão, né? Isso certamente o impulsionou sempre cada vez mais na busca da verdade, né? Então, a busca dele, essa busca desesperada do Santo Agostinho pela verdade, um dia ele... claro, depois de ter lido muito Platão, sobretudo, né, um dia ele resolve ler a Bíblia, porque a mãe dele, né,
Santa Mônica, ela já era convertida e vivia em santidade e tal, e ela havia dado uma Bíblia para ele. Claro que ele se recusou a ler o quanto pôde, né, por muito tempo, mas porque para ele a Bíblia era um livrinho de ficção, né, ele buscava a verdade na filosofia, ele não tinha tempo para perder com novelinha, com folhetins e tal, mas um dia ele começa a ler a Bíblia, e a coisa acontece. Ele percebe que está diante da verdade, a verdade que ele tanto havia procurado, né? Então vejam, a conversão de Agostinho, ela é intelectual, em certo sentido, né? Ela é diferente da conversão da maioria de nós, né? Que é moral, fundamentalmente, né? Mas essa caminhada, essa conversão, em Santo Agostinho, ela começa com uma filosofia que o quê? A filosofia de Platão, que instiga nele a busca da verdade. E a verdade é Deus. Santo Agostinho vai chegar nessa abertura, nessa passagem, ele vai perceber, ele vai descobrir que a verdade é Deus, percebem? Então ele tem a graça de conhecer o quê? Uma filosofia que que já se dava como uma passagem para isso, né? Ela já se mostrava como um objetivo claro, levar o homem à santidade. Percebem? Mas onde que a filosofia dos sofistas, filosofia, vamos dizer entre aspas, né? Onde que o pensamento dos sofistas levaria, né? Se para os sofistas a verdade era o que menos importava. Porque em Platão também há isso, né? A busca incessante pela verdade. Os sofistas não se interessam pela verdade. Aonde que o pensamento que não se interessa pela verdade leva? Essa é a diferença. Enquanto a filosofia de Platão pretendia levar a um enriquecimento espiritual do homem, a filosofia dos sofistas pretendia ser apenas utilitária. Percebem? Percebem o que significa colocar o coração na utilidade? Significa que o padrão de verdade, para quem age e pensa como sofistas, o padrão de verdade ele se desloca. Ele se desloca, se no Platão ele é dizer a verdade, né? Mostrar a verdade, presentificar a verdade a partir do discurso, para os sofistas esse padrão se desloca não mais para a verdade, ele sai da verdade, ele vai para o que é útil, e não mais para o que é santo e verdadeiro. Então, por exemplo, o dinheiro é útil. Uma enxada é útil, e como é útil, né? Mas um palito de fósforo também é útil. Então, vejam bem, até mesmo um palito de fósforo passa a ter mais importância do que a verdade para os sofistas. Por quê? Porque a verdade agora é relativa, segundo eles. Mas um palito de fósforo não. Um palito de fósforo é útil para alguma coisa. Eu não preciso mais dizer, então, o que é um palito de fósforo. Eu não preciso mais perder tempo com isso, o que é um palito, né? Vamos desvelar o ser do palito aqui a partir da contemplação, vamos mostrá-lo a partir do discurso. Isso para os sofistas agora é uma grande bobagem, não é mais preciso conhecer as coisas em sua essência, porque tudo é relativo. O que eu preciso mesmo é saber em que um palito de fósforo pode ser útil. É só isso que importa agora, né? Então vejam que isso, o que é além de ser uma doutrina desastrosa para a humanidade? Ela é uma rebelião, né? É um princípio revolucionário, e esse princípio já está manifestado lá com os sofistas. Percebem? Então vejam o pepino que o Platão tem pela frente, né? Vejam, por exemplo, eu vou fazer uma analogia aqui do tamanho do pepino do Platão, né? O que o professor Olavo tinha pela frente há 20 anos atrás, por exemplo, né?
Pô, imagine que ele se dá conta, né, de que o mundo todo é sofista, mas principalmente o Brasil, né, e que todo mundo está virando zumbi. O zumbi do utilitarismo, um zumbi sofista. Todo mundo é extremamente egoísta, né? Todo mundo só pensa no seu próprio umbigo, né? No que é útil para si. E ninguém percebe que está indo, né? Tá indo ladeira abaixo na vida, em todos os âmbitos da vida, na cultura, na religião, na moral, enfim, né? Então, porque colocou o valor da utilidade acima de todo o resto, sendo que a utilidade o útil como um valor é um dos menores. Dentro da hierarquia dos valores, a utilidade ocupa um lugar inferior e o homem, né, coloca isso acima, coloca no trono do seu coração, a utilidade das coisas. Então, o que o professor tem pela frente? Ele tem que, combater isso, não é? É exatamente, ele tem que combater isso em todos esses âmbitos que ele tem combatido, principalmente no âmbito da cultura, né? É preciso inverter essas polaridades, né? É preciso curar o homem, né? Então, é exatamente isso que acontece com o Platão diante de uma Grécia que está encantada, que está, digamos assim, hipnotizada pela possibilidade de entrar num partidinho, aí tá num partido, né, virar um político, resolver a vida financeira, é isso, né? Então, o Platão tem que combater esses caras, os sofistas, no terreno da cultura em primeiro lugar, da filosofia, né? Mas não só eles, o Platão tem que deixar algo também que sirva de base, de instrumento, para que o combate continue através dos séculos, porque o Platão percebe, ele dá muita importância a esse movimento sofista, porque ele percebe que esse movimento não é uma onda passageira, né? Vamos fazer um parênteses aqui. Nós cristãos, por exemplo, nós podemos entender essa coisa de um modo até muito mais simples, né? Nós podemos entender a coisa mais ou menos como, por exemplo, como se a sofística fosse uma arte diabólica, né? Porque nós trabalhamos aí com a categoria do mal, mas o mal personificado, né? E ela é o requinte, ela é a rebeldia do Satanás. Ela vai enganar a humanidade, com essa arte, né, que ele vai enganar a humanidade, vamos dizer assim, né? A arte do relativismo, a arte de colocar a utilidade das coisas no patamar mais alto dos valores, né, para instigar o que é a cobiça, a rebelião. Então vejam, quando nós vemos essas pessoas que colocam toda a vida, né, o coração inteiro, colocam no lugar do coração o dinheiro, né, ocupam todo o coração, ocupam o coração inteiro com os bens materiais, né? O que a gente está vendo, senão o desdobramento do movimento dos sofistas no tempo? É uma coisa que aconteceu lá, sim, no paraíso também, quando a serpente convenceu a Eva de que a divindade também é relativa. Ela não pertence somente a Deus. Ela pode ser partilhada com qualquer um, não é? Então a serpente convence a Eva de que, você pode ser deusa, minha amiga. Fala lá para o teu marido lá que ele pode ser um Deus também, né? Deus proibiu a comer aqui do fruto da árvore do conhecimento, porque se você fizer isso, você vira Deus. Então vamos destronar esse Deus tirano que quer todo o poder para si. Isso já é o movimento, quer dizer, isso já está espelhado no movimento dos sofistas. Então vejam, quando o Santo Agostinho lê a narrativa do Gênesis, por exemplo, ele percebe que ali há algo que explica o próprio Platão. É Deus explicando o que está em jogo. E o que está em jogo é a luta do bem contra o mal.
É essa luta que se trava no âmbito do verbo, em primeiro lugar, né? Então temos que ter isso em mente, a importância do verbo, a importância da linguagem para a nossa posição dentro da realidade, né? Então, voltando ao Platão, ele se vê diante desse pepino, ele precisa combater esse movimento dos sofistas, e o que ele tem à mão para isso é a tradição filosófica. Diante dele, ele tem um inimigo terrível, um inimigo, a mentalidade revolucionária, uma novidade, um inimigo diabólico articulado, estruturado, né? Mas ele tem atrás de si o quê? Ele tem a tradição filosófica, ele tem Parmênides, tem Heráclito e tem o Sócrates. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa com isso que ele tem atrás de si. Mas ele também tem que fazer alguma coisa com os que estão na frente, os que estão diante dele, os sofistas, para combatê-los, né? E não só isso. A gente não pode esquecer que dentro desse movimento dialético do Platão, né, o Platão tem também o problema de como equacionar a relação entre o eterno e o passageiro, né, como a gente viu no programa passado, né, o problema da relação entre o infinito com o finito, né? Então, a primeira coisa que interessa ao Platão, né, a primeira coisa que vai interessar agora a ele, né, em relação aos sofistas, para isso eu estou me baseando aqui especialmente no livro Sofista mesmo, né, no diálogo, né, o Sofista do Platão, né? Então, nesse diálogo, o que ele tem em primeiro lugar, né? Qual é o grande problema ali? É desenvolver uma dialética a partir do fato, a partir da realidade, né, de que os sofistas produzem falsidades. Né? Os sofistas produzem falsidades. Platão, no seu personagem, o estrangeiro de Eleia, ele acaba percebendo isso. Os sofistas produzem falsidades. Mas, bem, se os sofistas produzem falsidade, aqui é que vem o problema. Se os sofistas produzem falsidade, e tendo a lembrança da filosofia do Parmênides, e vejam que interessante, nesse diálogo, o personagem principal do diálogo não é o Sócrates, é um personagem chamado estrangeiro de Eleia, né? Eleia é a terra de Parmênides, é de onde vem Parmênides, percebe? Parmênides de Eleia. E o personagem aqui é alguém que conhece, então, portanto, conhece muito bem o Parmênides, esse estrangeiro de Eleia. Então, esse estrangeiro de Eleia tem a lembrança do quê? Da filosofia do Parmênides, que dizia o quê? Que dizia que o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, desculpem. Então o Platão ele partirá exatamente daí, desta lembrança do Parmênides, né, de que a falsidade que os sofistas produzem afeta diretamente a predicação que Parmênides tinha feito do ser. Afeta o céu. A falsidade dos sofistas, ela é primeiramente um ataque contra o Parmênides, contra o discurso que Parmênides tem sobre o ser. Não. Contra o ser especificamente. Mas a coisa é complicada, porque o Platão percebe o seguinte, que dizer que os sofistas produzem falsidade é o mesmo que dizer que a falsidade, ela é alguma coisa. Percebem? Se eu digo que alguém produziu algo, eu estou dizendo que esse algo é alguma coisa. E o estrangeiro de Eleia parte exatamente disso, o personagem do Platão, de que os sofistas produzem falsidade. Opa, mas aí caiu a ficha.
Aí caiu a ficha, aí nós estamos falando, aí nós estamos brigando com o Parmênides. Por quê? Porque se eu digo que produzi uma mentira, se eu digo que eu produzi uma falsidade, uma mentira, a mentira é alguma coisa. Então, o ser é verdadeiro. Portanto, o ser é a forma de ser da verdade, não, eu precisaria dizer de outro modo. A verdade, a forma de ser do ser é a verdade. Né? Isso está em Parmênides. Mas se o Platão diz que a falsidade do sofista foi produzida, ele está dizendo que a falsidade é alguma coisa também, que também tem ser. Então haveriam dois seres, o ser verdade e o ser falsidade. E como dizia o Parmênides, não pode haver dois seres. Porque ele será num e não será no outro. Enfim, nós exploramos um pouco isso no programa passado. A gente fala exatamente sobre isso, sobre essa descoberta do Parmênides de que não pode haver, se nós dizemos que a falsidade não pode, estamos dizendo que existem dois seres, mas não pode haver dois seres. Então como é que o Platão fica nessa? Ele sabe que os sofistas produzem mentiras, isso ele sabe. Sabe que os sofistas produzem falsidades, mas se ele diz que os sofistas produzem a falsidade, aí ele entra num problema de contradição com o Parmênides. Aí ele entra num conflito com a descrição do ser. Né? Ele entra em conflito com a predicação do ser, com a estrutura própria do ser. E isso é um pepino, isso sim é um pepino. Por quê? Porque aceitar que os sofistas produzem falsidade é aceitar o fato de que os sofistas dizem que o não ser é alguma coisa. Mas é preciso aceitar porque os sofistas produzem de fato a falsidade. Então a falsidade, vejam, ela não pode ser. A falsidade é a negação da verdade, é a negação do ser. Então ela não pode ser. Né? E aí está dado o choque, o conflito. Dizer que isso é entrar em choque com o Parmênides é o mínimo que se pode nesse momento. Essa é a preocupação, então, fundamental aí do diálogo sofista. Por quê? Porque no poema do Parmênides o discurso não pode dizer o que não é. Se nós analisarmos todas as predicações do ser e da forma como é estruturada a lógica do Parmênides, nós vamos ter que cair nessa conclusão, sim, que o discurso é impossível ao discurso dizer o que não é. Né? Então, por exemplo, não é possível dizer que o círculo quadrado existe. Né? Então, desse choque com o Parmênides, o Platão terá uma sacada. Vamos dizer assim, ele terá uma espécie de insight, não sei que termo poderia... Ele tem uma sacada, né? Ele tem uma grande sacada, na verdade. Ele percebe que é o próprio Parmênides quem fornece com a sua estruturação lógica, com seu discurso do ser, com tudo aquilo que nós vimos no programa passado, é o Parmênides quem fornece, ao predicar o ser e impossibilitar o discurso do não ser, impossibilitar que o discurso diga o não ser, né? A sacada do Platão é que com isso é o próprio Parmênides quem dá, como é que a gente pode dizer, quem fornece as condições para que o relativismo do sofista, para que essa ideia de que tudo é relativo entre no discurso dos sofistas. Porque, vejam, o Parmênides diz que não dá para dizer o não ser. Pô, é impossível dizer o não ser, mas ele vê no Heráclito, o Heráclito diz o tempo todo, porque ele vê no Heráclito essa coisa maluca de dizer o não ser o tempo todo. E ele trata o Heráclito como um louco.
Então, de modo lúcido, de modo lógico, não dá para dizer o não ser, a não ser que a pessoa seja um pirado como Heráclito. Mas isso não entra em conta, porque aqui nós estamos discutindo filosofia, né, no âmbito do Parmênides. Essa é uma discussão filosófica, não podemos colocar um louco aqui no meio. Filosoficamente e racionalmente, dentro da normalidade do discurso, o discurso não pode dizer o que não é. Então, o Parmênides diz que não é possível dizer o falso. Porque o falso não é. Se não é possível dizer o que não é possível dizer falsidades. Mas o fato é que a gente discursa. Isso é um fato. E se não é possível dizer o falso, qual que é a consequência disso? A consequência disso é que tudo o que nós dizemos é verdadeiro. Então, vejam esse negócio aí. Essa sacada do Platão é mais ou menos isso. Os sofistas entenderam, que levando a filosofia do Parmênides ao pé da letra, tudo passa a ser relativo. Então, que o relativismo já está lá, justamente naquele filósofo que encontrou os predicados absolutos do ser. Justamente ali é que está a raiz do relativismo que vai ser usado pelos sofistas, né? Pô, coitado do Parmênides. Pô, o Parmênides estava dizendo justamente o contrário, mas a brecha está dada. A fumaça de Satanás entrou no negócio, né? A fumaça do Satanás entrou por uma brecha dentro do edifício do Parmênides. Por quê? Porque se é impossível dizer o falso, e nós dizemos coisas o tempo todo, então tudo o que nós dizemos é verdadeiro. E o critério da verdade, então, passa a ser o quê? O mero convencimento. Percebem? Olha, se tudo é relativo, não existe verdade. Se não existe verdade, vence quem convence mais. Mas agora, pegando o Parmênides como base, o discurso não muda o sentido, ele apenas altera os termos. Ele diz assim, bom, agora se nós não podemos dizer o que é falso, nós só podemos dizer a verdade. Se tudo o que nós dizemos é verdade, então qual é o critério se tudo que a gente diz é verdade? Se tudo é verdadeiro, então o critério da verdade, ele está dado, digamos assim, aquilo que oferece a condição de escolha diante dos diferentes discursos, passa a ser o simples convencimento, passa a ser apenas um ente emocional, talvez, né? E não mais lógico, não mais ontológico, mas o convencimento puro e simples, né? Se todo mundo fala a verdade, então vejam esses termos absolutos, né? Tudo e ninguém, tudo e nada, tudo e nenhum, né? Nenhum conhecimento é verdadeiro, todo conhecimento é verdadeiro, é a mesma coisa. Acabam se enquadrando no mesmo plano, no mesmo propósito que serve ao discurso relativista do movimento dos sofistas, né? Se todo mundo fala a verdade, a disputa não é mais entre o verdadeiro e o falso, mas entre quem consegue convencer mais pessoas. Né? Tipo assim, olha, eu e o meu colega aqui, nós dizemos a verdade, mas eu falo mais bonito e convenço mais gente, então não importa o que nós estamos dizendo, mas como nós estamos chegando no ouvido da plateia, como que nós estamos convencendo o outro, né? Porque eu digo o seguinte, a minha mesa é branca, e o meu colega diz que não, ela não é branca, que ela é verde. Nós dois estamos dizendo a verdade agora. Então, o ouvinte, ele vai escolher qual das duas proposições? A minha ou do meu colega que diz que é verde? Com qual das verdades ele vai ficar? Percebem a loucura disso? Então, bom, se todo o discurso é verdadeiro, o discurso já não pode mais especificar o ser de cada coisa. Portanto, o discurso não informa mais nada sobre o ser.
Né? A coisa é o que menos importa. Não importa, não importa. O que menos importa é se a minha mesa é branca ou verde. Né? Porque o discurso já não informa mais nada sobre o ser. E pior ainda, se nós levamos o Parmênides ao pé da letra, nós não podemos mais nem dizer o que uma coisa é. Não temos mais nada a falar no âmbito da ontologia. Nada, nada, absolutamente nada. Porque dizer o que uma coisa é, também dizer o que uma coisa não é. Então entramos numa contradição terrível. Né? Então, pessoal, esse é o problema. Aí que começa o problema que nós já vínhamos apontando ali no programa anterior. Né? Como conciliar essas coisas, como conciliar o finito com o finito, como conciliar o discurso do Heráclito com o Parmênides, mas agora entra esse elemento novo aí, que é o movimento, eu vou usar esse termo bem contemporâneo, né? Que é o movimento, que é a mentalidade revolucionária, ela entra em jogo aí, ela está em cena. E o Platão precisa resolver esse problema. Né? Então está dado o problemão, está dado o pepino que o Platão terá pela frente. Né? Nós vamos entrar nisso aí no próximo programa, vamos entrar solando aí, desculpem a pretensão, mas vamos entrar diretamente nesse negócio aí agora. Né? Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, porque realmente, olha, dessa vez não deu para preparar um programa maior. Porque, hoje é quinta-feira, agora é 8 da noite, né? E hoje é o dia 12, né? Quem é meu amigo lá do Face pode perceber que, eu fiquei a noite toda acordado, né? Eu fiquei desde as 10 da manhã do dia 11 até as 7. 6 e pouco, 7 horas do dia 12, né, grudado na TV Senado, né? Porque, claro, eu já sabia, todo mundo já sabia que o impeachment seria aprovado, mas aquele negócio da votação secreta, uma coisa é o sujeito discursar lá na tribuna, né? Dizer que é favorável ao impeachment e tal, mas outra ele ia apertar o botãozinho lá na sua cadeira, na sua mesa, né? Então eu tinha essa preocupação de que né, de que podia dar merda, né? Podia dar um resultado completamente imprevisível, né? Porque a gente sabe que a coisa está feia, né? Todo mundo sabe, né? Então eu simplesmente não conseguia desligar da TV Senado, nada do problema, né? E, agora a soberana búlgara já deve estar em Porto Alegre até, né? Não sei porque não vi mais nada, mas eu queria dizer só o seguinte aqui então, antes de terminar, olha gente, a soberana búlgara saiu, mas cuidado, né? Não dá pra gente enlouquecer de alegria, né? Calma, muita calma nessa hora, né? Ouçam o que o Alex fala todo dia aí, né? E vejam que não há razão nenhuma para enlouquecer de alegria, não tem isso, né? A batalha não está nem começando, A gente só tirou a sombra da parede, né? Voltando ao Platão, quem conhece o mito da caverna, que está lá no Diálogo à República, né? Vai perceber que, essa cambada aí, camarilha, é só uma pequena sombra na parede, né? O real problema está atrás, está naqueles que projetam essa sombra. Esse sim é o real problema, né? E para resolvê-lo é preciso dar um pulo lá fora da caverna, ver o sol e voltar para ter uma ideia dessa realidade, né? Do que está acontecendo. É muito, muito bonito o mito da caverna, muito, muito a falar sobre ele. E a gente vai falar sobre ele meio logo, então. Mas, é isso, né? Então, claro que tirar a sombra da parede já foi um alívio, mas é uma sombra, né? Claro que foi um alívio, não tem dúvida, né?
Bom, mas eu não vou entrar nisso, eu não vou entrar nesse âmbito aí, porque, pô, aqui na rádio qualquer um é maior do que eu aqui nesse negócio, né? Todo mundo aqui é mais competente do que eu nesse assunto. Então eu não vou entrar nisso, eu só queria expor para vocês aqui. O programa hoje realmente ficou um pouco reduzido por causa desse problema, né? Mas sobre esse assunto aqui, eu sou um reles aluninho, eu não tô, isso não é figura de linguagem, eu aprendo aqui como qualquer um, eu estou aprendendo aqui, porque desde que o saudoso True Speak saiu do ar, né, essas coisas mais, essa ligação mais real assim, entre os fatos e as notícias, a gente só consegue formar pensamento a partir do que a gente ouve aqui, a gente só consegue formar um juízo crítico a partir daqui, né? Eu lembro que o Olavo começou com isso, ele discutia os problemas da semana, os mais importantes problemas, e ia dando as fundamentações de como que a gente devia olhar para a coisa, né? Hoje parece que o Olavo está mais restrito ao âmbito da filosofia, as grandes questões, mas o dia a dia, o que vai nos fazendo compreender é aqui, né? E no mídia sem máscara, né? Então aqui eu tenho vários professores que vão me ensinando as coisas, né? Como o Alex, a Graça Salgueiro, o Heitor de Paula, o Dante Mantovani, o Conde Lupé, o Fábio Blanco, né? E por aí vai, né? Claro, eu esqueci alguns porque é muita gente, né? Graças a Deus. Então, realmente eu não quero entrar nisso, não quero entrar nessa seara, porque eu não estou qualificado para esse tipo de análise, de discurso, do que realmente está acontecendo. Aqui todo mundo é mais qualificado do que eu sobre isso, mas o que eu quero realmente dizer, essa impressão que eu tenho, né, a partir do que a gente está ouvindo e compreendendo aqui na rádio, é que, pô, calma aí, não dá para soltar foguete não dá para soltar muito, né, dá para soltar em relação ao fim da búlgara, mas isso não é nada, isso é só o comecinho, né? Bom, então, pessoal, eu espero que por causa disso não deu para fazer um programa mais extenso, não deu para fazer um programa mais profundo sobre isso. Eu peço desculpas a todos vocês, mas eu acho que no próximo programa a gente já vai avançar um pouco mais, né? Então foi por uma causa justa, né? Então é isso. Até a semana que vem. Fiquem todos com Deus, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E um forte abraço a todos.